Conosco, diretamente de Brasília, nos atende aqui o deputado federal Alencar Santana, pré-candidato a prefeito da cidade de Guarulhos. Obrigado pela presença. Obrigado, Guto. Eu que agradeço a oportunidade, a você, a Carla, a todos aqui do Radar, quem nos acompanha, de a gente poder aqui estar falando também com a cidade. Um prazer a gente estar aqui. Ô, deputado, conta um pouquinho pra gente aqui, antes de entrar na pauta da política, dos problemas, dos desafios ou das conquistas, como é que é essa rotina aí de você toda semana estar em Brasília, estar em Guarulhos? Ele acabou de chegar, mandou um vídeo aqui para nós há 1 hora atrás, estou desembarcando aqui, inclusive está nas redes sociais do Radar, quem quiser acompanhar vai lá no Facebook, no Instagram do Radar Notícias. O cara gravou um vídeo, acabei de desembarcar, e 1 hora depois está aqui no estúdio. Como é que é essa rotina? Você vai para lá que dia, que hora você volta, como é que é isso? Olha, é bem intensa, né? Uma rotina bem intensa. E com pautas extremamente diferentes. Em Brasília, eu normalmente vou segunda bem cedo. Antes eu estava indo segunda final da noite, mas agora eu vou cedo nesse período mais intenso ali da pauta, porque eu também estou lá na vice-liderança do governo. Fiquei um período na liderança, então eu estava indo inclusive no domingo à noite. Volto normalmente às quintas-feiras, né? Então em Brasília você tem ali a pauta sobre o Congresso, o dia a dia da Câmara, os projetos, comissões, plenário, né? Articulações. Eu diria que terça e quarta a Câmara aparece a 25 de março. É muita gente e é muito intenso. Começa muito cedo e termina muito tarde. E aqui em Guarulhos, né, em São Paulo, Guarulhos, São Paulo, a gente muda a pauta totalmente. Que é mais local, né? É uma pauta local, regional, vai numa outra cidade fazer uma visita. Então eu já chego de quinta, mudando a pauta e já indo para algum compromisso. Eu faço uma reunião interna, venho no programa, vou visitar alguma cidade, né? E sexta e sábado também com muita intensidade, assim como domingo. Então, é gostoso, mas sem dúvida também é cansativo. Né? Política é para quem gosta muito, viu, gente? Porque às vezes parte da população tem o imaginário de que político tem vida boa, tal. Tem muita gente que tem uma parcela do político que só aproveita as benesses, mas o cara que quiser trabalhar, pensar toda semana você tem que embarcar, desembarcar, chega em São Paulo, vai para o interior, volta, a vida familiar, a vida pessoal fica até bagunçada. Mas Alencar, você foi vereador 2 vezes aqui na cidade de Guarulhos, foi eleito deputado e reeleito deputado estadual também, então, portanto, deputado estadual 2 vezes, eleito deputado federal e reeleito deputado federal também, deputado federal por 2 vezes. Por que você quer ser prefeito da cidade de Guarulhos? Por que você é pré-candidato a prefeito? Oi, Guto, boa pergunta, né? Eu sou nascido, criado e morador da cidade de Guarulhos, né? Fico feliz de já ter sido vereador, secretário de governo, deputado estadual e agora no 2º mandato de deputado federal. Sempre pelo PT, milito desde meus 14, 15 anos na juventude, nunca imaginei que ia ser vereador, muito menos deputado e muito menos, né, pré-candidato a prefeito. Eu acho que tem uma experiência, tem um acúmulo, a gente também conhece Guarulhos bem, anda bastante a cidade, uma relação política ampla com vários setores, e eu acho que chegou a hora de a gente poder encarar esse desafio. Eu acho que a cidade de Guarulhos merece ter um novo futuro, né, um novo horizonte, um novo momento, porque é uma cidade grande, é uma cidade pujante, a 2ª cidade do estado de São Paulo, mas não dá para ela ser tratada como fosse uma cidade sem identidade, sem a sua grandeza, sem a sua beleza, sem o seu potencial. Às vezes Guarulhos é tratado como se fosse uma cidade ainda muito pequena, mas não no sentido de tamanho. Porque você tem cidades menores como Guarulhos que tem uma beleza, uma organização, um serviço de saúde, de educação, meio ambiente, bem melhores do que o nosso. Então, é no sentido de projetar um futuro da cidade, o seu amanhã, uma coisa organizada, uma coisa eficiente, pensar em coisas inovadoras, criativas e ousadas. Não dá para Guarulhos, Guto, ser tratada como um quintal de São Paulo. Entendo, mas, deputado, faz todo sentido que a sua resposta, mas o senhor entende, mesmo o senhor confirmando a sua candidatura no próximo ano, o senhor sendo eleito, o senhor, de certa forma, também abre mão de uma trajetória lá em Brasília, porque o senhor está em ascensão, você é o vice-líder do governo federal, poderia ter uma carreira, vamos dizer assim, a nível federal até maior, se você for pensar na questão Brasília e tal. E mesmo assim, move esse sentimento pela cidade? Sem dúvida, esse sentimento pela cidade nos move, mas ao mesmo tempo, e o compromisso, né? Às vezes você encara alguns desafios... Eu falo que o senhor lá em Brasília, de repente pode virar um ministro, coisa parecida. Não. O nosso compromisso agora é a gente ser candidato em Guarulhos. Lógico que eu estou feliz como deputado federal, tenho trabalhado bastante, me dedicado muito, mas nós temos um compromisso e não dá para a cidade continuar com esse grupo que está aí,
maltratando a cidade, que abandonou a cidade de Guarulhos, que sucateou e transformou a saúde num caos. A educação também não tem ali a qualidade devida. Pelo contrário, aliás, vaga na creche está faltando muito. Sabia, Guto? Prefeito Guti, cidade de Guarulhos, não construiu uma nova creche no período de 17 a 18, até esse ano. Aquilo que eventualmente foi entregue, o contrato era anterior, era dos nossos governos. É muito triste, é muito triste. Uma cidade que não tem parques em regiões diferentes da cidade. Será que o povo do Pimentas não precisa de uma área de lazer? Será que o povo do São João, do Bom Sucesso, de Cumbica e outras regiões da cidade não tem? Mas sobre a educação, por exemplo, eu já vi vereadores da base argumentando que pode não ter construído novas creches, mas fez convênios com as conveniadas e também colocou muitas vagas em tempo integral. Qual que é a sua avaliação sobre esse argumento? Tem muita criança fora da creche. Tem muita criança fora da creche. Pergunto para você, mãe, que porventura tentou uma vaga, não conseguiu, se manifeste. A fila é em torno de 15 mil. O vereador Laércio Santos esteve conosco em Brasília e pediu uma agenda no FNDE. Ele esteve lá e os dados, ele que já vinha denunciando também isso. É verdade, lá na Câmara Municipal ele tem tido uma postura muito crítica em relação à falta de vagas, né, para crianças em creche aqui na cidade de Guarulhos. E essa informação que eu trouxe agora foi uma informação oficial do FNDE. Não é uma informação de disputa política. São dados, são números. Nem no governo anterior, o presidente aliado a ele buscou o governo federal para trazer algo novo para a cidade. Então, ele tenta maquiar. Nós estamos fazendo integral, nós estamos fazendo os convênios. O problema é que tem muita criança fora da creche. Como é que fica essa criança se porventura a mãe ou o pai não tiver alguém que possa deixar, se não tiver condições de pagar uma mensalidade numa creche privada? Como é que a mãe pode eventualmente trabalhar ou o pai? Né? Então, assim, você está prejudicando a criança e a família, né? Então, é muito ruim. E uma cidade que não pensou em nada novo. Pergunto, qual é o projeto novo do prefeito Guti? Bom, o prefeito argumenta diversas... O prefeito, eu não tenho muito contato diretamente com o prefeito, mas o governo argumenta investimento em diversas áreas, na área de tecnologia, na área de inovação, enfim, mas algo mais robusto mesmo. Por exemplo, tem um projeto agora com obras ali no Baquerivu, por exemplo. Vou perguntar, deixar as pessoas responderem. Me deu um projeto novo feito pelo governo Guti. O projeto Baquerivu era do governo do estado. O Alckmin, eu votei favorável. Essa informação é importante, hein? 2012 eu era deputado estadual, votei favorável ao financiamento do Baquerivu, 204 milhões de dólares para fazer as marginais vindo da Mário Covas, da divisa com o Arujá. Aliás, prefeito, por que não serão feitas as marginais, hein? Será que a Nova Dutra não deixou para impedir a fuga de pedágio? No projeto original estava. Cadê os piscinões, os 5 que estavam no projeto originais? Cadê o parque linear? E as moradias que estão à margem? Como é que serão removidas? Mas, enfim, foi aprovado em 2012. Em 2015... Foi aquele que a verba foi para Campinas? Aí, em 2014, 2015, nós vivemos uma crise hídrica, no estado de São Paulo. Não sei se você lembra. Aí o governador, ele mudou o objeto do financiamento, que era para fazer a obra no Baquerivu, e levou para fazer 2 reservatórios de água na região de Campinas, Piracicaba, Campinas e Jundiaí. Um na cidade de Amparo, outro na cidade de Pedreira. Eu votei contra quando mudou o objeto do financiamento. Eu defendi Guarulhos. Pergunto ao líder do governador Tarcísio, deputado Jorge Wilson, como você votou à época? Como é que você votou? Você seguiu o governador da época ou você votou a favor de Guarulhos? Eu lembro desse voto. O voto foi junto com o governador. Pois é, contra Guarulhos. Contra a cidade de Guarulhos. O Alencar é o entrevistado, não vou afirmar se é contra Guarulhos, mas que ele votou para que a verba fosse lá para... Ué, mas também, espera aí. Por que não defendeu a cidade de Guarulhos? Agora, Alencar, falar em governo do estado, tem 2 perguntas aqui. Pessoal, muita gente aí na audiência mandando perguntas, nós vamos ler todas aqui, ou todas que forem possível, né? Depois o Alencar, a assessoria dele, dá uma olhadinha também lá no Facebook, pode se posicionar por lá também, tem muita gente participando. Mas, Alencar, 2 questões aqui em relação ao governador. Primeiro, como é que se avalia a privatização da Sabesp? Porque, assim, no mínimo é controverso, porque o governador ou a sua equipe, há meses atrás, dizendo que não haveria aumento, pelo contrário, a privatização poderia até ter investimento e faria até abaixar o valor da conta da Sabesp. Eu nunca acreditei nisso, claro.
Mas aí agora o governador deu uma entrevista essa semana e soltou que vai aumentar pouco, mas vai aumentar. Como é que você avalia? Aliás, aproveitar e responder ali a Sônia Barbosa, perguntando se eu votei contra ou a favor da privatização da Sabesp. Sabesp foi votada na Assembleia Legislativa pelos deputados estaduais, eu sou deputado federal. Se eu tivesse lá, eu votaria contra e lutaria contra a privatização da Sabesp. Vou fazer uma pergunta. Uma empresa que administra uma empresa de saneamento, uma empresa de distribuição de água, qual o interesse dela? Se for empresa, é lucro. Toda empresa, é normal. Toda empresa ela existe para ter lucro mesmo. O empresário tem que lutar para ter lucro mesmo. É por isso que algumas áreas, como as áreas essenciais, no caso a água, não tem que ser privatizada, na minha opinião, pessoal. Porque aquilo ali, quem ganhar aquela concorrência vai obter lucro. O cara quer ter lucro, ele está na dele. A Sabesp é a maior empresa de saneamento do país, a terceira maior do mundo. É uma empresa pública do estado de São Paulo. A importância dela é tão grande que na Constituição do Estado está dito que não pode a Sabesp ser privatizada. Por isso que o Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação contestando essa votação, porque justamente está contrariando a Constituição. E não se mudou a Constituição do Estado. E ela não é deficitária, dá lucro de 1 bilhão por ano. Pouco mais de 1 bilhão. Então dá lucro, ela é eficiente, tem o seu serviço, é pública. Qual a lógica? Vai fazer igual a Enel? Porque está tendo um problema em São Paulo, quando teve aquela chuva rápida, uma chuva rápida, porém um problema se alongou. Porque a Enel, que foi uma empresa italiana, comprou aqui as nossas companhias distribuidoras de energia, mandou muita gente embora, aquele problema de árvore que caiu, de poste, na fiação, problema elétrico que teve, de energia, ela não tinha mão de obra em número suficiente para atender as demandas. Eles reduziram a mão de obra, o quadro de funcionários em 30%. Ali, visando o quê? Lucro, e é normal. E ali, mas não pode fazer isso com a coisa essencial, como é a energia elétrica, como é, por exemplo, você não vai lá, a água. Você não está indo comprar um celular, uma roupa, um tênis, ir num restaurante, não. Você está administrando algo que você não tem escolha, inclusive. Você não escolhe qual água vai chegar na sua casa. É aquela distribuidora. Você não escolhe se é a Bandeirantes ou não que vai distribuir energia para você em Guarulhos. Então você não tem opção de concorrência no mercado. Essa história que vai ter concorrência é balela, porque você não tem essa opção. Então, a lógica ali é lucro. Agora, eu quero ver a posição também do prefeito e da Câmara Municipal sobre isso. Porque no contrato de concessão do SAAI para a Sabesp, está expressamente escrito o seguinte: se a Sabesp for privatizada, o contrato está revogado. Ô, louco, eu não sabia dessa está informação. Está anulado, salvo se o prefeito conseguir uma autorização legislativa permitindo que o SAAI vá para a iniciativa privada. Eu não tenho dúvida. Se a Sabesp Guarulhos, vamos dar o nome assim, o antigo SAAI, a Sabesp Guarulhos, for privatizada, a conta de água vai aumentar na cidade de Guarulhos. Bom, eu não tenho, vamos falar um pouquinho agora de uma nova... Só um segundo, uma questão. O governador que disse antes da votação que a conta de água não ia aumentar, depois do projeto aprovado, não, vai ter alguns aumentos. Quer dizer, é enganar com o povo, né? E se privatizar a Sabesp Guarulhos, vai ter aumento. Esperamos, está dada a oportunidade de impedir que o SAAI Guarulhos, a Sabesp Guarulhos, vá para a mão da iniciativa privada, não aprovando na Câmara eventual lei que o prefeito será obrigado a encaminhar. Ainda falando aqui sobre o Tarcísio, mas só um comentário em cima desse ponto. Eu, como cidadão, eu até achei que passar o SAAI para a Sabesp ajudou a resolver um problema, por exemplo, de abastecimento. Eu achei até que foi positivo. Agora, quando você privatiza a Sabesp no geral, aí vai complicar demais a situação e a conta vai aumentar, gente. Se aprovar, vai aumentar sim, com certeza. O próprio governador já disse, né? Exatamente. Agora, falar em governador, ele esteve em Brasília essa semana, se eu não me engano, foi ontem. Foi. Ou anteontem com o presidente Lula. Terça-feira. Na verdade, para fazer Quarta-feira. O presidente Lula foi fazer um anúncio lá sobre verbas do BNDES para financiar o PAC e tal. E aí, isso eu não vi nem na mídia da cidade, mas eu vi nos principais jornais do Brasil, Folha de São Paulo, os principais portais, um vídeo muito inusitado, porque o presidente Lula, de maneira informal, cutuca o Tarcísio, vai lá falar você. O governador é que tem que falar. E aí o Tarcísio foi lá fazer o discurso e agradeceu o presidente Lula, porque o governo federal liberou 10 bilhões de reais pelo BNDES
para investimentos aqui no estado de São Paulo. Queria saber como é que o senhor avalia essa verba e se essa verba de fato vai beneficiar em alguma coisa a cidade de Guarulhos. O presidente já tinha falado, né, e chamou o governador Tarcísio para falar em nome dos governadores presentes. Só fazer um registro aqui. Pessoal, isso é política civilizada. Independente de você gostar ou não do Lula, gostar ou não do Tarcísio, acho que você não via isso há tempos atrás. Independente de qual seja o partido, a ideologia política, mas são duas figuras que têm representatividade. É o governador do estado e o presidente da república. E a gente não observava isso, é bom ver a política voltando a ser feita de maneira civilizada. É verdade, isso não significa que um apoia o outro, né? Que os partidos vão apoiar um ou outro. Não, é o governador do estado, né? O maior estado do país e é o presidente da república. Olha só, Guto, então o presidente convidou o Tarcísio para falar em nome dos governadores e fiquei muito feliz, porque aquilo que eu vinha dizendo tempos atrás, de que o governo Lula ia garantir recursos para o metrô chegar até a cidade de Guarulhos, se concretizou. E tinha gente que dizia, não, mas é o governador do estado. O próprio governador assumiu e agradeceu o presidente Lula por garantir esses 10 bilhões para justamente a linha 2 chegar até a cidade de Guarulhos. Ou seja, se não fosse esse recurso, o sonho do metrô ia ficar ainda mais distante. O Guto, quando a gente fala que tem que pensar no futuro da cidade, eu lancei o movimento Guarulhos Quer Metrô em 2013. Você era deputado estadual. Estadual. Fizemos ato em 2013. Você tinha umas camisetas amarelas com um negócio do... Eu sei que tinha um vizinho de porta comigo, o seu Estevam, que deve estar na audiência aí. Um abraço, seu Estevam. E ele vivia com essa camiseta amarela e pedindo pra gente assinar, abaixo assinar. Falou, seu Estevam, isso aí não vai dar em nada. Você sabe que até o prefeito Guto e o secretário americano assinaram o abaixo-assinado do Guarulhos Quer Metrô, tantas pessoas. Então a gente fez movimento, colhemos assinatura, fizemos atos, audiência na Assembleia, diversas reuniões discutindo da importância de um metrô chegar até a cidade de Guarulhos. Teve gente, não, mas isso não vai dar certo, isso aqui é demorado. Ora, se você não luta pelo seu futuro, ele demora mais ainda. Então eu fico feliz de ter iniciado esse movimento. O presidente Lula já tirou uma foto com a camiseta do Guarulhos Quer Metrô. Você postou essa foto, acho que eu vi nas suas redes sociais. Na nossa rede social. Então o presidente Lula garantiu os 10 bilhões para que o metrô chegue até a cidade de Guarulhos pela linha 2. Quem vai executar a obra? É o governador, né, do estado, né, o estado de São Paulo, que a gente pede que acelere o mais rápido possível para facilitar o acesso de Guarulhos a São Paulo, diminuindo o trânsito, melhorando a qualidade de vida, a qualidade ambiental, o estresse que a pessoa tem de ficar no trânsito, né? O metrô, ele pode revolucionar a cidade de Guarulhos, colocar Guarulhos em outro patamar. E aí, como cidadão, esquece aqui o jornalista ou a pessoa que tem uma vida pública, como cidadão é bom ver, por mais que não haja uma amizade ou um entrosamento total, mas ver um governo federal investindo, ver o governo estadual investindo e ver também o governo municipal também fazendo a sua parte para isso acontecer, porque isso é um sonho do guarulhense. Isso não é um sonho do Alencar só, não é um sonho só do Guto ou da audiência, de quem está acompanhando. É um sonho do guarulhense e vai fazer muito bem para a cidade. Agora, deputado, tem muita gente acompanhando. Eu vi aí o doutor José Mário, audiência qualificada do Radar. Obrigado, doutor José Mário, 18h28. Cleiton Couto, muita gente acompanhando. Vamos ler aqui, a pergunta do Cleiton vai na mesma linha do doutor José Mário, vamos passar aqui para o Alencar. Boa noite, Guto e Alencar. Como está a disputa pela pré-candidatura entre você, Alencar, e o ex-prefeito Eloy Pettá? Queria complementar, dizer como é que o senhor está avaliando toda essa movimentação do ex-prefeito Eloy Pettá, que está questionando inclusive na justiça, tem se movimentado em torno também das eleições municipais do próximo ano. José Mário, um forte abraço para você, obrigado pela pergunta. Olha, não tem... Ele, uma vez na Câmara Municipal, o doutor José Mário é um hábil vereador de oposição. Eu lembro até hoje que ele falou, little boy, você lembra? Eu era secretário de governo em 2009. Abraço, Zé Mário. Mas eu tenho um carinho e respeito, pelo Zé Mário. Bom, primeiro que não tem disputa mais entre eu e o Eloy. Nós já fomos escolhidos pré-candidato a prefeito pelo PT. O Eloy recorreu ao Estado, perdeu, foi à Nacional, perdeu, foi à Justiça, perdeu, né? Então não há disputa alguma. Pelo contrário, o que nós queremos é a unidade, não só totalmente do vereador Brinquinho, que também estava na disputa, imediatamente reconheceu o resultado, porque sabe da importância e da necessidade de estarmos todos juntos e juntarmos mais partidos, mais forças políticas, setores sociais, populares, movimentos, sindicatos, entidades, para que a gente faça um amplo debate e uma ampla campanha o ano que vem para que a gente possa governar a cidade. Você colocou algo interessante aqui. O sonho do metrô não é individual. E uma candidatura a prefeito não pode ser individual.
ela tem que ser fruto de um processo político. Eu disputei em 2016 um encontro municipal, e não foi prévia. Perdi para o Eloy e fiz campanha para ele. Em 2020, abri mão da disputa, apoiei o Eloy. Agora, cada um toma a decisão que quer. O PT vale para mim, não só no momento que eu quero o PT. Aliás, nos momentos duros do PT, eu continuei com a camiseta vermelha. Aliás, eu queria registrar aqui, eu era garoto, acho que até não era tão garoto assim, mas eu fiquei impressionado, porque o presidente Lula estava preso, e boa parte da sociedade, até aquelas pessoas que são mais progressistas, peraí, o cara foi preso, alguma coisa ele fez, né? E aí eu lembro que numa disputa eleitoral, não lembro se é 2018 ou coisa parecida, o Alencar Santana disputando para deputado federal, e a foto dele na campanha não era a foto dele, era a foto do Lula. E o Lula preso. Eu falei, esse cara é doido. Eu tava com a camiseta vai ganhar do Lula. Nunca, não vai ganhar nunca, eu pensava comigo. Assim. E venceu a eleição. Com pouco voto, é verdade, né? Pouco voto em relação ao que você teve agora. Foi 58 mil, alguma coisa 67 assim? mil. E agora foi para quanto? Agora 140. 140. Era um momento muito difícil para o PT. Dobrou. E mesmo assim eu fiz a campanha da camiseta Lula livre. E bom lembrar, o Eloy disputou aquela eleição, a federal. Eu só sou federal por causa do Eloy, senão não seria. Sabe por quê? Porque de uma certa maneira ele mentiu, não sei se foi proposital ou não, mas ele disse em 2017 que não era candidato a mais nada na vida. Que ele ia dar aula em cursinho, participar disso e daquilo. Falei, Eloy, se você for federal, eu serei estadual, minha reeleição. Caso você não seja, eu irei para federal, preciso construir. Não serei candidato e anunciou para um monte de gente. O que ele faz em 2018? Eu já tinha organizado minha campanha para federal, assim, estrutura, os apoios, né? Ele lança o nome dele para federal. Ironia do destino, eu sou eleito, o oitavo de nove deputados, o outro nono foi Orlando Silva, do PCdoB na Aliança, e o Eloy ficou na segunda suplência. Mas se ele tivesse falado que era candidato, eu continuaria deputado estadual. Então, até agradeço ele nesse sentido, porque eu estou feliz em ser deputado federal. Mas você, convenhamos, o Eloy saindo, como é que você analisa o cenário? O Eloy saindo realmente do PT e sendo candidato por outro partido. O meio político analisa que prejudicaria a sua candidatura. Como é que você encara isso? Caso o Eloy não falou nada, não confirmou nada, mas caso o Eloy deixe o PT realmente para disputar, para ser seu concorrente, entre outros, no ano que vem, por outro partido. Primeiro, ele tem que dizer se vai sair ou não, né? Ele estava semana passada na reunião do Diretório Nacional. O que a gente sente é que cada lugar tem uma conversa. Cada lugar, talvez ele ou alguém dele fale alguma coisa diferente. Como eu falei, ele perdeu no Guarulhos, foi a estadual, perdeu, foi a nacional, perdeu, foi a justiça, perdeu. Aí surgiu conversa que ele ia para o partido A, que dia 8 de dezembro ia filiar. Parece que não sei o que aconteceu, né? Talvez quem tem que explicar melhor é ele. O que a gente espera é que o compromisso... O Eloy tem uma vida no PT, né? Será que agora o PT não presta? Será que agora tudo aquilo que a militância do PT fez por ele, ele não pode eventualmente fazer pela militância do PT? Não é por mim. Eu estou nesse processo de candidatura. Acho que chegou a nossa vez, é a nossa hora. Eu, em 2016... Mas você quer o apoio dele? Só um segundo. Você já pediu o apoio dele? Em 2016, em 2020, como eu falei, o Eloy foi escolhido. Eu o apoiei. E tive ali o reconhecimento à grandeza dele, quando ele pediu em 2020, retire o nome da disputa e me apoie. Falei, Eloy, tudo bem, vamos juntos. Eu quero o apoio de todo o PT, de todo mundo. O PT é formado de homens e mulheres, de uma militância espalhada na cidade de Guarulhos. O ex-prefeito já foi 2 mandatos, prefeito, um belo governo, fui líder dele na Câmara. Precisamos todos juntos, esperamos que ele tenha essa compreensão coletiva, porque o projeto não pode ser só pessoal. Tá certo, olha lá. Esperamos da mesma maneira que eu e tantas outras pessoas estivemos na rua pedindo o voto por ele, que ele tenha também a grandeza de pedir o voto para os outros. Tá certo, olha lá. Doutor José Mário, um grande abraço carinhosamente ao Little Boy, mas acho que precisamos de um forasteiro na prefeitura. Acho que tem que vir um americano. Doutor José Mário sempre Ô, Zé Mário, mas olha que seu discurso na Câmara era contra os forasteiros, hein? Que contradição, Zé Mário. Você sabe que eu não tenho problema nenhum. Falei há pouco, nós precisamos de uma Guarulhos grande. Guarulhos tem que ser uma cidade cosmopolita, grande. E pegando experiências de fora, trazendo para cá e tendo experiências podendo levar para os outros. Eu não tenho esse discurso xenófobo de que não pode fulano vir para cá ou não. O Guarulhos tem muita gente boa, qualificada. Agora, eu acho que o americano sequer conhece a cidade. Eu pergunto,
Prefeito, você vai apoiar quem, hein? Quem é o seu candidato? Ô, Zé Mário, pergunta pro prefeito quem ele vai apoiar. É bom você ter essa notícia, acho que você está equivocado, hein? Bom, Novidades virão em breve. Será? Vamos ver. Tudo leva a crer, ou pelo menos os indícios levam a crer que será o americano candidato com apoio da máquina, com apoio do prefeito Guti. Agora, tem uma pergunta ali, volta aí, produção, por favor, que eu achei bem interessante. A Renê que está na audiência aí, ela pergunta se já tem data marcada para o presidente Lula vir aqui. Olha lá. Boa noite. O presidente Lula já está com data marcada para a vinda em Guarulhos para declarar aos guarulhenses o apoio à sua candidatura, Alencar? O presidente Lula virá em 2024, estará sábado em São Paulo, aqui em Itaquera, na divisa, ali na Zona Leste, anunciando as obras do início é uma ocupação que é chamada Copa do Povo, né? Porque ela foi feita em 2014, quando o Brasil recebeu a Copa do Mundo, e depois de tanto tempo, de tanta luta, essas pessoas terão ali o Minha Casa Minha Vida construído, aliás, né? E o presidente Lula vem à cidade de São Paulo. O presidente Lula, esse ano foi um ano muito intenso. Como é que ele tá? Você que lida com ele, tem agenda com ele, despacha com ele, ele tá a bem. Vitalidade está em dia, tá... Tá bem, forte, firme, disposto, alegre, fez inúmeras viagens, reconectando o Brasil ao mundo, indo na China, aos Estados Unidos, indo na Europa, indo na África, indo no Oriente Médio, na América do Sul, para dizer voltamos e com protagonismo. E, logicamente que reconstruiu tantas coisas importantes na política pública, como Minha Casa Minha Vida. Tem gente que fala, mas já foi. O Minha Casa não tem nada de novo. Não, é algo de novo. Tivemos que fazer porque acabaram. O Mais Médico tivemos que fazer porque acabaram. O Bolsa Família tivemos que fazer porque acabaram. O aumento real do salário mínimo tivemos que fazer porque acabaram. Bom, o Bolsa Família eu vou discordar do senhor, porque o governo anterior tentou até ampliar de maneira até, na minha opinião, até indevida, até para aumentar. Queria dar até o 13º, mas não era bem visando assim a questão social. O governo anterior não fez o Bolsa Família. Ele fez o Auxílio Brasil, que é bem diferente do Bolsa Família. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Quando na pandemia nós quisemos criar o primeiro auxílio às pessoas ali durante a Covid, o governo Bolsonaro não queria mandar para a Câmara. A lei de iniciativa é da Câmara. Nós queríamos 600, o governo... Quem era o presidente da Câmara? Era o Maia, né, Rodrigo? Eu lembro que chegou lá que era R$200, aí aumentaram para 400, aí foi a Câmara que aumentou. O governo Bolsonaro queria 200, depois 400, chegou em R$600, porque a Câmara defendia no início 1.000. O Auxílio Brasil que ele coloca adiante, ele deu auxílio, criado à véspera da eleição que ele fez novamente. Teve um período que acabou o primeiro auxílio durante a pandemia, que o governo, inclusive, não prorrogou. Ficou 3 meses as pessoas sem receber. Nós tivemos que prorrogar pela Câmara. Em 2022, preocupado com o resultado eleitoral, ele criou o auxílio de 600. O problema é que ali ele quebrou a regra eleitoral, tinha um claro fim eleitoreiro e era sem política pública. A pessoa que recebe o Bolsa Família hoje, ela tem que ter, a criança tem que estar na escola, tem que ter acompanhamento, se a mãe estiver grávida, a criança vacinada, você tem obrigações. Se a família tem uma criança até 6 anos, recebe um complemento de 150, Então é bem diferente. Mas além das coisas que nós reconstruímos, tem coisa nova. Quem ganha até 2 salários mínimos não paga mais imposto de renda. Nós aprovamos ontem na Câmara, eu estava lá na Câmara terça-feira, saí de lá mais de meia-noite, nós aprovamos a poupança estudantil. O estudante do ensino médio, que tenha problema de renda, alguma questão, tem algumas condicionantes, vai receber um valor mensal a ser depositado numa conta poupança. Ao final de um ano ele pode retirar uma parte e ao final dos 3 anos ele retira tudo. Frequência de 80%, nota. Então tem várias obrigações. Por que, Guto? Você mora lá no Taboão. Sim. Eu nasci e me criei aqui no Jardim Moreira. Eu lembro, estudei no Juvenal minha vida inteira e o colegial fiz no Paulo Nogueira, que é época o Juvenal não tinha colegial. Hoje é ensino médio. Muitos amigos pararam pelo caminho. Deixaram de estudar porque tinha que trabalhar, tinha que fazer uma coisa ou outra. E depois para voltar é uma dificuldade tremenda. Eu conheço vários colegas, amigos de colegial que pararam e não voltaram mais, não terminaram nem o ensino médio. A vida levou para outro caminho. Minha mãe voltou a estudar com 65 anos, fazendo a 5ª série. Se formou depois em assistente social.
Mas é difícil quando você sai você voltar. E a evasão escolar no ensino médio está muito grande, porque o cara está indo buscando um emprego, está sem motivação, enfim, sem renda familiar, então o governo vai dar essa bolsa. O ensino médio, Brasil afora, é um desastre, né? Então o governo está dando a bolsa permanência para essa pessoa, esse jovem, ficar na escola e concluir o ensino médio. A mudança social, individual, social e coletiva será imensa ao longo do tempo. Vamos aguardar. Bom, 18h40, chegando já aqui ao final desse bloco, só mais duas questões. Eu vi que tem uma pergunta aí da Tereza e também do Milton Júnior, para a gente concluir. Voltando aqui para a cidade, o deputado dá as respostas e a gente parte para o próximo bloco. O Milton Júnior, estão buscando aí, e a Tereza. O Milton Júnior que participa todos aí que você falou? Ele acompanha todo mundo. Parabéns, hein, Milton? Policial militar. Marisa também, dá um abraço. Sabe que eu sou filho de militar. Eu não sabia, não tinha. Sou filho de militar, meu pai se aposentou na PM. Bom, deve estar com muita pergunta ali, o pessoal está com dificuldade de achar. Bom, mas eu lembro aqui por cima do Milton, se eu não me engano, ele pergunta em relação à questão da venda, da privatização do serviço, da zeladoria da cidade em relação ao Proguaru. E já a Tereza falou alguma coisa em relação a precatórios aí, porque ela falou que tem que dar uma caneta BIC para o presidente assinar alguma lei referente a precatório. Tá pro senhor. Bom, eu não li as... da Tereza a gente vai ver. Eu não li exatamente... não sei o que a Tereza quis perguntar ali, então eu vou tentar responder, mas não sei se é exatamente isso que ela quis dizer na pergunta, porque eu não vi. Mas o... a PEC do calote. Anterior, não é essa ainda não. Mas ela, se eu não me engano, ela deu uma indireta para o presidente Lula, porque ele teria que... Não, já sei o que é. O presidente Lula precisa assinar a MP para pagar os precatórios. Vou dar uma BIC de presente para ele. O Bolsonaro deu calote no precatório. O que é precatório? É um título que você tem, título judicial, para você receber algo do governo. Pode ser algo pessoal ou, eventualmente, de uma empresa, né? E o Bolsonaro limitou o pagamento anual de X do precatório e deixou essa dívida acumulando. Então, em vez de pagar 100, ele falou, vou pagar 60. E os 40? Joga para o ano que vem. Então, ele paga 40 desse ano, no ano que vem, mais 20 só do outro ano. O outro ano já acumula 80. E assim vai virando uma bola. O que o governo Lula, justamente para pagar, Tereza, foi o governo Lula que entrou no STF agora, pedindo autorização do STF para declarar a PEC do calote inconstitucional e permitir que ele zere as dívidas de precatório. Porque a pessoa tem um direito, a pessoa é justa, a justiça reconheceu. Não tem sentido o governo pedalar, não tem sentido o governo não pagar, dar o calote. Essa decisão foi recente, agora nós estamos em dezembro, né, no mês de novembro, decisão do STF, e logicamente que agora o presidente vai dar sequência porque quer saldar justamente esse acúmulo que ficou de precatório já nesses anos. Então, fique tranquila que em breve, se você tem um precatório, você receberá. Tomara, porque senão a pessoa só recebe depois, a família que recebe, né? Em vida a pessoa recebe. Produção, não achou a do Milton Júnior? Se não tiver achado, enfim, ele pergunta em relação à questão da Proguaru e o serviço de zeladoria aqui na cidade de Guarulhos. Milton, é lamentável, né? Primeiro que o Guti mandou 4.700 pessoas embora, falando... O Guti foi igual ao Tarcísio. O Tarcísio disse que queria privatizar a Sabesp, depois na campanha ele disse que não queria privatizar a Sabesp, assumiu o governo do estado, fez da privatização da Sabesp o seu grande feito. A pergunta ali já respondo. Deputado, o que o senhor achou do fim da Proguaru? Caso seja eleito, qual o seu projeto para a zeladoria da cidade? É o Milton Júnior. Tá, então só voltar. O Tarcísio disse que ia privatizar, que não ia mais privatizar, depois que ganhou, fez a privatização sua grande luta, enganando o povo, disse que não ia ter aumento, aprovou, disse que vai aumentar. O prefeito Guti disse no segundo turno de 2020, fez vídeo, segundo turno, a véspera da eleição, é mentira que eu vou privatizar a Proguaru, isso é fake news, é boato que estão soltando. O que ele fez uma semana depois que ganhou? Mandou o projeto para a Câmara, aprovou de maneira super rápida na Câmara Municipal, final de 2020, e deu um belo presente de Natal aos trabalhadores da Proguaru, anunciando a demissão. Pessoas batalharam, se organizaram em 2021, participei também de diversas atividades, mas infelizmente ele concretizou o fechamento dessa empresa que tinha mais de 40 anos de existência na cidade de Guarulhos, atravessou governos e prefeitos de diversos partidos. A zeladoria tem alguns recap, o prefeito se endividando, quase 1 bi de endividamento, quase 1 bi para fazer esse recap meia boca, em alguns pontos da cidade.
O Guti está fazendo dívida de 1 bilhão, só para tentar maquiar. Mas quem está na ponta da cidade está percebendo os buracos, mato alto, lixo na rua, a cidade mal cuidada, né? Então eu diria que é um desmando e um desleixo. E mais do que isso, uma visão de que a periferia da cidade não tem que ser cuidada. Mal cuida do centro e está cuidando muito menos ainda das regiões distantes do centro. Então nós precisamos melhorar, fazer as coisas acontecerem, dividir a cidade em regiões e ali a gente conseguir fazer um grande trabalho para manter a cidade limpa. Você vai em qualquer cidade, por aí você anda, eu ando o estado, a gente vê cidade pequena, média, grande, tão limpa, e por que Guarulhos não pode ser? É falta de gestão. Tá certo, Alencar, muito obrigado pela sua presença, 18h46, vamos dar sequência aqui ao Radar de Notícias, só para antes de chamar o intervalo, dar uma notícia aqui que vai ficar muita gente feliz, acho que o Alencar vai ficar mais porque ele faz parte do governo federal, né? Aqui está no destaque no portal UOL, Bolsa sobe e bate seu maior patamar da história, o dólar fica a 4,91, é bom ver o Brasil, enfim, desenvolvendo com boas notícias, independente de qual seja o governo. Alencar, muito obrigado pela sua presença e até uma próxima. E o crescimento do PIB está maior do que o previsto pelo mercado, inflação menor, eu não tenho dúvida que nós teremos um 24 bem melhor. E aí aproveito, Guto, agradecendo você, a todos do Radar, a Carla, todos que nos estão nos acompanhando. Um belo Natal, muita paz, saúde, felicidade. E um 2024 também de muitas realizações, conquista, e que a gente possa dar o início a reconstruir também um novo futuro para a cidade de Guarulhos. Então, um abraço e um beijo para todo mundo. Tá certo. Um rápido intervalo, na sequência, Virgílio Rocha.